Bom dia a todos e a todas. E assim começamos com o primeiro domingo de 2024, na esperança de que tenhamos domingos promissores, que estejamos emanados e emanados com Cristo, para que, quem sabe, tornemos um 2024 melhor, nos tornando pessoas melhores. Os anos são sempre os mesmos, os dias são sempre os mesmos. Essa questão do tempo e do espaço é relativa. Quem torna o tempo e o espaço promissor, expansivo, divertido, leve, solidário, fraterno, humano, somos nós. As nossas ações, as nossas escolhas vão criar um 2024 muito mais promissor do que foi 2023. E assim serão todos os anos que se sucederão ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Nós vimos e vemos, na longa trajetória do espírito imortal que somos, essa busca de todos nós para encontrarmos a bem-aventurança, que é base da nossa fala de hoje, do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, e que o Kardec vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 7, justamente a passagem de Mateus, que ele vai aqui trazer como um título: aquele que se eleva será rebaixado. Para uma questão de organização dos estudos de vocês todos que aqui estão, acreditando que todos que estão aqui não ficam apenas com aquilo que os expositores falam, eu, Daniel e tantos outros, Robson, Roberto Dantas e outros que passam por essa tribuna. Nós estudamos para trazer aquilo que compreendemos e aquilo que alcançamos na leitura do Evangelho, ou daqueles assuntos que nos colocam como base doutrinária para trazer para vocês. Mas o mais importante de tudo é que vocês se debrucem sobre a literatura e também façam a interpretação que vocês conseguem alcançar, porque assim nós conseguimos trazer a nossa percepção, somada com a que vocês conseguem alcançar, a gente pode criar um grau de entendimento mais ampliado, mais complexo, e assim cheguemos, quem sabe, ao que é a proposta do Cristo, que atuemos conectando com a verdade que está dentro de cada um de vós, para que assim encontre o reino dos céus, e encontrando o reino dos céus a gente encontrará Deus, e o Deus que nós buscamos muitas vezes não está no bezerro de ouro, ele está na intimidade de cada um dos seres que aqui se encontram, e nesse planeta, e além do planeta, nos multiversos que compõem toda essa realidade que estamos. Então a ideia que aqui estamos hoje é para trazer uma interpretação com o viés do meu entendimento, e que nem sempre é o melhor entendimento daquilo que eu consigo alcançar. Quando vocês se debruçam, o entendimento de vocês, somado aos benfeitores que inspiram vocês, podemos assim, quem sabe, chegar a uma amplitude de entendimento daquilo que o Cristo nos revelou através de parábolas, através de histórias, que são formas mais acessíveis àqueles que estão além do tempo, do espaço, e que também possam viver momentos históricos distintos. E Jesus falou assim, porque em 2023 anos atrás, era essa linguagem que era possível de ser alcançada por alguns que chegariam a interpretar o que o Cristo dizia. Mas hoje, no século XXI, nós podemos ter um grau de consciência mais ampliado, que vai chegar a um nível de interpretação mais profundo do que o Cristo disse. Então, nessa perspectiva, fica aqui o convite para que 2024 seja um ano de grandes aprofundamentos nos estudos doutrinários que o Espiritismo propõe, nas obras subsidiárias, mas no maior estudo que devemos fazer, que não devemos nunca abrir mão, que é o estudo sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. Se assim vocês fizerem, vocês encontrarão Deus, encontrarão a verdade, e a gente terá um mundo regenerado muito mais rápido, muito mais célere do que se ficarmos na retaguarda, buscando as distrações do mundo, as exterioridades do mundo, que também são bacanas para o corpo que precisa viver as experiências do corpo, mas não deixando em segundo plano jamais o que é o essencial, que é cuidar do espírito imortal que todos nós somos. Sendo assim, chamando vocês para esse olhar, para esse ano, a gente vai citar a passagem que chega para o trecho do tema de hoje, que diz: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Esse é o título da nossa palestra. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu:
Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Olha que coisa linda. Mateus 18, 1 a 15. Aqui no texto, Kardec vai trazer outras passagens de Mateus 20, 20 a 28, vai trazer em Lucas 14, 1 a 7 e a 11. Eu não vou ler. O que interessa para a gente é, essa passagem está dentro da bem-aventurança, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, que aqui está de espírito. Isso leva a inúmeras controvérsias. É verdade que a melhor interpretação seria bem-aventurados os pobres pelo espírito, que significa bem-aventurados os humildes. Ok? Então, quando vocês veem assim, bem-aventurados os pobres de espírito, é porque isso são controvérsias que o próprio Humberto Roden, no livro Sabedoria das Parábolas, no livro das Bem-aventuranças, ele vai trazer essa definição exata do que seria a tradução do grego para o latim, para o português, e fica melhor bem-aventurados os pobres pelo espírito, ou seja, aqueles que não vivem no orgulho, na prepotência, na vaidade, e conseguem trabalhar a humildade, que é uma virtude que nos aproxima de Deus. É essa a premissa básica. Então, para a gente desenvolver o tema, eu vou lá no Evangelho de Mateus, que está aqui no Evangelho traduzido por Haroldo Dutra, onde ele vai nos trazer essa passagem que eu acabei de ler em outros evangelistas, que ela está em que evangelistas? Marcos e Lucas. Então, em Mateus é Pequenos e Grandes no Reino dos Céus. O título, Pequenos e Grandes no Reino dos Céus. Eu acabei de ler a passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, então eu vou ler a passagem de Marcos, que também fala dessa fala de Jesus. Marcos vai traduzir assim, vai estar aqui: pequenos e grandes no reino dos céus. Olha como Marcos traz. Vieram para Cafarnaum, estando em casa, interrogava-os: o que arrazoastes? Ou seja, arrazoastes é o que vocês estão raciocinando, o que é que vocês estão pensando aí nesse momento? O que arrazoastes pelo caminho, ou no caminho com Cristo? Eles silenciaram, pois, tinham arrazoado entre si, pelo caminho, quem era o maior. Então eles iam pensando, elocubrando, um com o outro conversando, quem será o maior? Quem será o maior? Muitos de vocês sabem, na passagem do Evangelho, aquela passagem, quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, não sou eu quem determina, é o Pai quem diz, mas quem sentar à minha direita e à minha esquerda, está disposto e está aberto a vivenciar e beber do cálice que eu vou beber, a amargura do que eu vou enfrentar? Então não sou eu quem decide é o meu Pai que está no céu. Então aí ficaram aqueles jogos entre os apóstolos, porque também eles eram humanos, comuns e imperfeitos, portanto, cheios de orgulho, prepotência, vaidade, tinha todas essas inabilidades que nós trazemos com a linguagem atualizada, que todos passamos, todos aqui vivenciamos essas inabilidades, porque a gente está construindo habilidades novas que estão em latência no íntimo de cada um. Nós sabemos que somos centelha divina, e nesse lugar da centelha divina que somos, quando acessarmos essa verdade que está dentro, nós revelaremos aquilo que é o melhor de nós, o belo, o bom, aquilo que deveria ser a nossa grandiosidade enquanto espíritos encarnados. Por isso, os apóstolos não eram diferentes de nós. Isso nos dá esperança. Isso nos faz, eu pelo menos me sinto esperançoso por ver que criaturas que viveram ao lado de Cristo, ao lado do Cristo, bebendo no cotidiano com Ele, cometeram um monte de atrapalhos. Não é verdade? Se a gente olhar por esse paradigma, olha o que eles viveram. Então Jesus não escolheu os eleitos, Ele escolheu uma reunião de pessoas para justamente naquela reunião de pessoas, espíritos às vezes incautos, pessoas ignorantes, às vezes analfabetos, pessoas que eram simples no sentido simples da condição socioeconômica, para que ele demonstrasse que ele não veio para os eleitos, ou os que seriam ditos como sábios, ou os que tivessem muito poder econômico. Ele veio para os simples, para os humildes, e que tivessem o coração puro para acessar as verdades que ele traria. Então é óbvio que esses discípulos vinham falando entre si e dizendo quem era o maior entre eles. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse:
Se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servidor de todos. Quer ser primeiro? Ah, eu quero. Eu gosto muito de ser primeiro. Aí tem um grupo de leitura e disputa quem lê o livro em primeiro lugar. Eu fico querendo sempre ser o primeiro, porque tem vantagem de ser primeiro nesse grupo. Jogando beach tennis, que eu estou viciado agora, eu sempre quero ganhar, eu nunca quero perder. No vôlei de praia eu também quero ganhar, mas eu aceito a derrota para trabalhar o meu orgulho e assim trabalhar a minha frustração diante daqueles aprendizados que tem pessoas que são melhores do que eu naquilo que eu me proponho a fazer. O que significa isso? E isso é importante para a gente levar para o outro olhar da educação dos filhos, trabalhar isso, frustrar os filhos, faz-se necessário para que eles aprendam a ser frustrados pelos pais e pelos irmãos, para que quando cresçam e estejam na sociedade, quando forem frustrados, não ficarem revoltados, querendo matar todo mundo, querendo bater nas pessoas. Então, lidar com a vulnerabilidade, trabalhar a humildade no sentido estrito, de humildade não é humilhar-se diante do outro, é saber que quando você se coloca em condição de humildade, você é maior do que o outro, no nível do self, porque no nível do ego, ele parece menor, porque aquele que fica mais humilde para a sociedade, que julga a aparência, que cara, ele não tem peso, ele não tem força para submeter, isso é o ego, que dita as regras sociais. Mas no nível do self, que é o espírito imortal, a centelha divina, quanto mais humildes somos, quanto mais acessamos isso, melhor convivemos no mundo, e não serão os olhos do mundo que vão nos julgar, é você com Deus e o Pai que estarão fazendo o melhor caminho para crescimento e para aumento de habilidades no espírito que vocês sabem. Então, esse grau de prepotência, de arrogância, que é o tema da de hoje, porque quem quiser ser o maior, que seja o menor, vai falar depois Kardec sobre o orgulho e a humildade, que é o desdobramento do capítulo, quando ele vai para as instruções dos espíritos. Então, Kardec abre, pegando trechos dos evangelhos, bem-aventurados os pobres de espírito, traz o que se deve entender por pobre de espírito, que é humilde, fala sobre aquele que se eleva será rebaixado, ou seja, quem é o maior no reino dos céus, e depois ele desdobra mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, e vai fazer aquele grande chamado com o espírito que vai trazer o orgulho e a humildade, e vai assinar a mensagem com Adolfo, o bispo de Argel. Então estudem essa passagem, pegue aqui, saindo aqui de manhã, vão para casa, pegue esse trecho, 4 páginas, leiam. Por quê? Quando vocês estiverem lendo, certamente, inspirado por irmãos que estão aqui, fazendo uma higiene do ambiente, limpando a psicosfera, alguns desafetos de vocês já estão sendo tratados na casa, alguns nem adentraram esse portão, ficaram lá fora, outros que entraram, eu vou ver onde é que ele está indo, quero saber o que ele faz todo domingo, vou sentar, uns estão aqui sentados com vocês e observando, ó, gostei, coisas boas eles estão fazendo, e aí quem sabe, com a nossa mudança, com a nossa transformação, nós vamos arrebatando milhares e milhões que vibram na mesma faixa que a gente está vibrando, e que quando um muda, muitos outros mudam. Quem trabalha em mediúnica sabe, quando a gente doutrina, ou como a gente faz o trabalho de médio doutrinador, ou dialogador, falamos com um cara que é um alcoolista, ele está viciado no álcool, ele se manifesta, você conversa com ele, se você consegue fazer um convencimento, dissuadi-lo daquele caminho que não está sendo tão exitoso, ele pode, muito com a mudança que ele gera, transformar muitos outros que estão na mesma vibração dele, ou seja, arrebata um monte de espírito que está na mesma faixa, perturbando ou atormentando aquele ser, aquele desafeto do passado. Então, a mudança que vocês querem ver no mundo, faça em você. É o que disse Mahatma Gandhi. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. A gente quer que o mundo mude para a gente viver num mundo que seja mais aprazível. Mas o interessante é que vocês mudem. E como é que muda? É mudando o comportamento? Não. Esse é o grande engano que nós cometemos. Nós vibramos e buscamos mudar comportamento. A mudança comportamental, ela não gera transformação moral. Eu venho batendo nessa tecla porque eu quero aprender também sobre isso. A gente pensa que mudar comportamento, eu sempre digo, uma voz melíflua, uma delicadeza no trato. Óbvio que a gente busca a gentileza nas relações, mas não significa que em sendo ou mostrando-se assim, que vocês transformaram o orgulho, a prepotência e a vaidade que está em vocês. O convívio social, o verniz social, é chamado para que a gente viva com a educação. Óbvio, eu não posso sair gritando com todo mundo, batendo em todo mundo. Se eu fizesse isso, eu não poderia nem chegar até aqui.
Porque se eu botasse para fora os demônios que estão em mim, eu nem chegava até aqui, porque eu já ia atropelando gente no caminho, eu já ia me indignando com quem me desse fechada, eu ia colocando para fora todas as mazelas que eu trago. O que é que você faz? O verdadeiro espírita não é aquele que não erra, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. O que eu venho fazendo é isso, domando minhas más inclinações, para que elas não se revelem de forma tão assustadora que chegue a prejudicar a mim e aos outros que eu posso agredir. Então esse é a primeira premissa. Nós estamos no mundo para evoluir, sim, mas a evolução não é mudando o comportamento, é buscando olhar para dentro, porque em olhando para dentro eu reconheço as minhas sombras, e em reconhecendo as minhas sombras eu posso acessar a verdade, e a verdade vai libertar vocês das prisões que vocês mesmos criaram nas escolhas que vêm fazendo ao longo de milênios. Esse é o caminho, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhecereis a si mesmo, como o sábio da antiguidade Volo disse. Conhece a ti mesmo, e assim vocês poderão conhecer a verdade e fazer a transformação que seria necessária. Então os apóstolos, como viveram no orgulho, no ego, eles também queriam saber que era o maior, e Jesus chama no eixo, dizendo, tomando uma criancinha, colocou-a de pé, e no meio deles, colocou de pé no meio deles, e abraçando-a disse-lhes, quem receber em meu nome uma destas criancinhas, recebe a mim, e quem me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Quem foi que enviou? Deus. Receba a criancinha, e receberá a ele, Jesus, e que uno com o Pai, porque ele também é o Deus expresso, porque ele é aquele que se conectou com a consciência suprema, portanto ele e o Pai era uno com Deus, porque ele se tornou uno com Deus. Então recebendo a criancinha, olha que legal, receba a Cristo e recebo a Deus. Ah, Flávio, criancinha, mas tem criança que é virada no capeta, virada no molde de coentro, e é verdade, as crianças, elas não são anjinhos de candura, não, mas elas ainda não tiveram tempo, como espíritos encarnados, de desenvolver aquelas más inclinações que estão no ser que habita aquele corpinho de criança. Isso a gente sabe, mas é na faixa da criança que ele tem todo o manancial de possibilidades que vocês podem injetar valores ou colocar virtudes que ele pode não ter, mas tem em latência, porque todos têm em latência o amor, a caridade, a compaixão, e ele pode desenvolver essas habilidades. Olha, e meu pai e minha mãe me educou de um jeito que me trouxe aqueles valores que estão em latência em mim que eu não conseguia ver. Então, o amor, o cuidado com a criança pode fazer com que a criança expresse o melhor dela. Só que tem um outro detalhe, a criança ainda traz um certo grau de pureza. Pureza é porque, para a visão dos materialistas, fica legal, porque pensa que começou a vida como uma tábula rasa. Se eu não me engano é John Locke que acredita que nós somos tábulas rasas, e encontramos na vida da fecundação a primeira experiência. E a gente estudando, eu estou estudando muita filosofia, li o livro Mundo de Sofia, estou começando a estudar filosofia de uma forma mais aprofundada. A gente vê quantos filósofos materialistas equivocados, e eles são aqueles que ditam o pensamento moderno. Muitos deles ditaram a relação com o mundo a partir do paradigma que eles encontram, no que eles conseguem alcançar da realidade. Isso é uma digressão, mas que a gente precisa refletir. A gente vive num mundo em que muitas lógicas que estabelecem as relações que vivemos é pautada no paradigma materialista. Nós somos espiritualistas. Nós temos um grande pedagogo, que é um pensador, que foi Allan Kardec, que codificou a doutrina e traz um outro olhar sobre a realidade. Essa filosofia devia estar nas academias. O espiritismo não é para estar restrito a um centro espírita, não é para estar numa casa do caminho. Lá sim, é preciso para aqueles pares que conseguem ouvir, mas a gente tem que difundir para as academias, porque é um pensamento que foi surgido em 1857 e com outros que chegaram ao longo da história, com Kant, Schopenhauer, Nietzsche, muitos desses filósofos pessimistas materialistas, Platão, Sócrates, os pré-socráticos, e todos os que passaram, que deixaram suas contribuições. Alguns queriam alcançar a verdade, queriam entender como funciona além do corpo, da morte do corpo. Kardec traz isso com a ajuda desses que passaram, muitos deles estavam nos bastidores, trazendo um olhar mais ampliado. Então, se a gente fica pautado no paradigma materialista, nós vamos viver como se fôssemos corpos que precisam sobreviver e que, quando a finitude do cérebro existe, a morte cerebral, acabou tudo. Como é que vive no mundo assim? A gente precisa introjetar valores do espírito no pensamento do mundo, para lidar no mundo, vivendo os prazeres do mundo, a realidade que o mundo nos oferta, mas não esquecer o essencial, que é cuidar do espírito imortal. Então as criancinhas, no que diz respeito a essa passagem, representa isso.
são os valores que a gente pode trazer da humildade, da abertura, da espontaneidade, da alegria de viver, que predomina nas crianças de um modo geral, da não vergonha de ser o que elas são. Muitos deles vêm com espontaneidade tão genuína, e às vezes os pais, educadores, que castram aquilo que surge, que emerge, rotulam, enquadram, e aí perdemos o que seria aquele espírito que estaria se manifestando no que é o melhor que ele tem. E aí, para se enquadrar, ele vai moldando, e é necessário colocar aqui, chamamos limites, isso é fato, naqueles que passam dos limites, e os educadores deveriam estar atentos a isso, e não serem lenientes e permissivos com tudo que a criança faz, achando que não pode colocar limite, com a má interpretação de que se eu fizer isso com meu filho, ele não vai me amar. E quando, na verdade, a criança não tem maturidade para ainda vivenciar a expressão do amor no sentido mais ampliado. Então, os pais do passado, eles davam castigo, que eu não sou a favor, né? Eu tomei bolo e tudo mais, normal, mas eu aprendi a amar meus pais. Os pais do passado, eles colocavam limite e não tinham medo de perder o amor dos filhos. Os pais de hoje, com medo de perder o amor dos filhos, perdem também o respeito, porque o amor é uma construção que se dá na maturidade do ser. Então, os filhos despóticos, autoritários, que eu estou trazendo aqui uma outra vertente de crianças, que tem a pureza, mas que vem com algumas tendências, predisposições, que realmente são passíveis de serem educadas, e nesse caminho, eles, quando são educados de fato, quando vocês não temem perder o amor deles, vocês conseguem colocar eles num trilho melhor de construção nessa vida. Mas se o pai é totalmente permissivo, deixa o filho fazer o que quer, com medo de não ser amado, vocês perdem o amor e também perdem o respeito. É isso que é o grande, que a tese era essa, o patriarcado, onde o pai manda e a mãe manda e tem que obedecer. Eu não sou a favor disso, mas é preciso pegar valores desse patriarcado para trazer para a modernidade. O que é a antítese? Tese, antitese ou antítese. É aqueles pais que abrem demais, vai para outra polaridade, deixam os filhos com total liberdade de ser expressar o que querem, e aí terminam perdendo o respeito dos filhos. O que seria ideal? A síntese. Antítese, a tese, antitese e a síntese. A síntese é a união desses dois modelos. O que tem de bom no modelo anterior, o que tem de bom no modelo atual, que a gente viveu uma relação com as crianças, realmente estabelecendo espaços de diálogo, onde antes não pode. Cala a boca, se entupa, seu corno. Meu pai faz isso comigo. Se entupa, seu corno. Cala a boca, sim, a burra. Era o que os pais fazem, vocês se identificam, e muitos de vocês viveram isso. Então era coercitivo, era muito tolhedor da liberdade de expressão das pessoas. A gente não vai ficar a favor disso o tempo todo hoje, mas é preciso colocar limite e com amor. O que você tem a dizer sobre isso, meu filho? Como eu posso lhe ajudar nisso? Ô pai, se o menino não tem consciência, é claro que o pai precisa colocar limites. E isso é a síntese da tese anterior, da antitese, que foi o que está acontecendo hoje. A gente está caminhando para esse grau de compreensão maior, de acolhimento das criancinhas que chegam, como Cristo está nos conclamando. E, portanto, Lucas, ele vai trazer na passagem dele, para vocês verem como foi dito em 3 evangelistas, e o grau de importância que isso tem. Só um deles não disse, que foi João, que foi Lucas que disse: pequenos e grandes no reino dos céus. Veio à tona entre eles um arzoado, ou seja, um raciocínio, uma discussão, sobre qual deles seria o maior. Jesus, porém, sabendo do arrazoado no coração deles, tomando uma criancinha, colocou-a de pé junto de si, e disse-lhe: quem receber em meu nome essa criancinha, recebe a mim, e quem me receber, recebe ao que me enviou. Pois quem é o menor entre todos vós, esse, porque quem é o menor entre todos vós, esse é grande. Pronto. 3 evangelistas, o mesmo dizer, parecendo que, portanto, é bem fidedigno a fala do Cristo. 3 específicos: Mateus, Lucas e Marcos. Fizeram quase que ipsis literi, todos os 3, né? Se vocês lerem, não tem muita diferença entre um e o outro. Então, o que é que isso nos chama? Como é que estamos vivendo para que possamos, de fato, fazer com que o tema de hoje, quem é o maior no reino dos céus, quem quer ser o maior no reino dos céus, possa se evidenciar nesse mundo? É trabalhando, como vemos trabalhando até aqui, manifestando o que nós temos de pior, no sentido de quando somos atacados, revidamos com a mesma moeda. Quando somos vilipendiados, não conseguimos silenciar, acolher o que o outro está dizendo, fazer um processo de ruminação e ao mesmo tempo de reelaboração e de transformação daquilo. Será que é na mesma moeda que nós vamos conseguir estabelecer o reino dos céus aqui na terra?
Será que o maior é aquele que se evidencia mais? Será que o maior é aquele que tem mais poder aquisitivo? Será que o maior é o melhor orador? Será que o maior é aquele que consegue ser mais bonito esteticamente? Onde é que nós estamos colocando a nossa condição de espíritos em olhar o mundo na complexidade que o Cristo nos chamou? Será que nós estamos sendo aquilo que ele propunha, bem-aventurados os puros, ou melhor, bem-aventurados os pobres de espírito, para que assim possamos alcançar o reino dos céus? Peixinho, nesse livro maravilhoso dele, Bem-aventurados, as bem-aventuranças e outras belezas espirituais, ele vai trazer essa bem-aventurança, porque essa passagem, ela começa com essa bem-aventurança, porque a gente está falando de humildade, a gente está falando de como sobrepor o orgulho. Não sobrepomos o orgulho, nos tornando comportamentalmente humildes. Isso não é real. Isso vai cair um momento em que vocês não sustentam a máscara e vão revelar o grau de prepotência e de arrogância que está por trás. Esse é um processo muito importante. Se vocês ficarem com isso, eu fico muito satisfeito. Existe uma passagem na Revista Espírita, que eu sempre trago como exemplificação, que fala de Nero. Por que Nero foi o que ele foi? Tão impiedoso, tão covarde, tão cruel, matando mãe, tocando fogo em Roma. Como é que pode? Ele retrogradou, perguntaram a Kardec. E a gente sabe que ninguém retrograda, nós só avançamos, não é isso? Ou ficamos estagnados ou avançamos. Quando Nero se comporta daquele jeito, ele tem um comportamento que é execrável, condenável e reprochável. Beleza. Mas ele, para ser o que ele foi, deveria ser muito, muito, muito ruim. Como é que ele não expressou nada disso antes? Como é que pode? Esse espírito retrocedeu. Porque como se fosse, ao longo da história, eu não vi nada tão cruel como o que Nero fez. Se Nero fez o que fez, ele tinha que estar regredindo, porque ele foi melhor do que aquilo. E foi. Mas ele foi melhor comportamentalmente. Venham comigo. O que significa? Nero, quando não teve as condições de poder de imperador, não evidenciou o que tinha de inabilidade dele. Ele é centelha divina, ele é luz e sombra. É óbvio que nós vamos revelar nossa luz quando encontrarmos a verdade, e a verdade está dentro de cada um. Ele revelou no momento anterior, talvez, um cara mais cortês, um rapaz que era um camponês, que podia ser um pouco perverso com os animais, fazer algumas maldades com os animais, ficou restrito ao ambiente que ele viveu, que não foi explicitado numa esfera maior, ou não teve as oportunidades de se mostrar aquilo que ele mostrou em Roma. Quando ele reencarna como imperador, evidencia-se toda aquela sujidade que estava escondida e oculta. Então ele retrogradou? Não, ele só revelou o que de fato ainda havia dentro dele. O que significa que mudar comportamento não muda, não transforma o ser. A transformação só se dá quando vocês encontram a verdade. E o que é, a questão do livro do Espírito também, o que é a moral, é a regra do bem proceder. O que a gente tem que mudar é a regra, não é o comportamento, não é a expressão externa. Isso é uma linguagem da psicologia profunda, para a gente poder alcançar os valores do ser, através do olhar para dentro, encontrando aquilo que são os nossos complexos, as nossas inabilidades, aquilo que a gente quer esconder, reprime a qualquer custo, e joga no inconsciente, mas uma vez você é tomado sobre isso. Eu dou outro exemplo. O outro exemplo é a série que eu recomendo a todos vocês que coloquem na lista de leitura de vocês, que é Nas Voragens do Pecado, depois O Cavaleiro de Lumière e depois O Drama de Bretanha. São três, tem que ler nessa sequência. Não adianta ler O Drama de Bretanha nem O Cavaleiro, é essa sequência, que começa em 1500 e pouco, com a morte dos huguenotes, que foi uma chacina que fizeram com os protestantes, a noite de São Bartolomeu, e lá tinha um sacerdote, que eu não vou saber os nomes agora, que tinha o seu pupilo, que era um padre, que era um homem de Deus, mas que era um cara que estava meio atrapalhado. Eu vou falar do personagem do sacerdote. Ele tinha um carinho muito especial por você, por exemplo. Mas ele ficou tanto num envolvimento com ele de proteção, que na outra encarnação, em 1700 e pouco, que é o Cavaleiro do Lumière, que esse daí voltou como Cavaleiro do Lumière, ele volta como pai biológico. Beleza, já não era um pai espiritual, era o pai biológico. Só que tinha atormentado uma mulher que veio nos 3 livros tocando terror. Quem leu sabe. Que mulher atormentada. Ela perturbou o cara no primeiro, perturbou o cara no segundo, e no segundo, que é o Cavaleiro do Lumière, eu falei para ela, filha, deixe ele, vaze com o outro, não fique aqui não, que você vai atrapalhar meu filho, como se fosse isso. Ele já sentia que se ela ficasse na fazenda, ia atrapalhar a vida do filho dele, que estava caminhando para se reencontrar com o melhor dele.
ela resolveu ficar. Tumultuou a vida do cara de um jeito que atormentou todo mundo, e esse cara, que era o sacerdote que veio como pai, no outro livro, que é o Drama de Bretanha, ele encarna um obsessor, quanto mais, e leva essa mulher, eu vou dar o spoiler, vocês não vão ler mesmo, leva essa mulher para o suicídio. Vocês não leem? E eu vou falar assim, porque meu pé está suando, eu vou ficar descalço. Então, levou para o suicídio. Imagine, um cara que era um sacerdote, volta na outra vida como pai, mostrando um comportamento adequado socialmente, porque ele não cometeu nenhum delito assim mais grave, mas não suporta, ou seja, o orgulho, a raiva, o ódio, atormentou tanto que fez com que ele, até que horas, Graça? Aquele relógio está quebrado? Meu Deus, ali é 6h. Ah, qual é o relógio que eu olho, Gracinha? Qual o relógio que eu tenho referência? O meu mesmo? O meu está marcando 9h35, está correto? Está certinho? Que ali eu estou olhando aqui, meu Deus, tem muito tempo, são 6h30 da manhã, tenho até 10 horas da manhã para falar. Que maravilha! Estava olhando para aquele ali, meu Deus, a hora que o tempo e espaço é relativo. Olha para o meu, né? Então, beleza. Então, venha comigo. Esse ser, que era um sacerdote, que veio como pai biológico, ele se atormenta tanto ao longo de 3 encarnações, 1500, 1700, se eu não me engano, termina em 1800. Porque na de 1800 já começa a chegar próximo, se eu não me engano, de Kardec, se eu não me engano. Eu sei que esse cara, ele, para quem olhou o comportamento dele, ele fez o quê? Retrocedeu, retrogradou. Sacerdote que não matou ninguém, pai do cara só pediu a menina que, por favor, se afaste do meu filho, pelo amor de Deus. Não aguentou, na outra veio obsediando e fez a mulher circular do penhasco, e foi um obsessor que tirou a vida do outro. Que diabo é isso? Que ser é esse que estava dentro daquele ser? Quando eu leio isso, quando eu vejo isso, eu vejo que em mim também é possível que eu faça isso. Então, por isso que eu não digo que eu sou isso, eu estou assim, comportamentalmente adequado em algumas coisas e inadequado em outras, muito inadequado em muitas coisas, muito mais inadequado do que adequado, do que eu gostaria de estar. Mas saber que tem em mim um demônio, um satanás, um assassino, um ladrão, tudo isso tem em mim. Luz e sombra. Ah, Flávio, como pode você dizer isso de mim? Cara, vocês vão dizer isso porque são autodesconhecidos de si mesmo, não buscam olhar para dentro e vai ficar nesse lugar de achar, mas eu nunca fiz isso. Eu dei o exemplo do padre, do sacerdote. Eu dei o exemplo de Nero, que não deve ter feito nada pior do que ele fez em Roma. Como é que ele surge na história como Satanás daquele? É porque tem nele aquele potencial de fazer aquilo. Como Saulo, também tem um lado sombra e luz. Saulo foi um Satanás, perseguia cristão, fez miséria, mas tinha em Saulo um ser crístico que passou a surgir quando ele baixou suas barreiras, quando ele se tornou resiliente ao que o Cristo propunha, quando ele percebeu que não podia mais existir contra o Cristo e disse, poxa, o que é que você quer que eu faça, meu velho? Não tem mais o que fazer, que eu estou perseguindo o Estevão, eu não aguento mais, vocês estão me atormentando, todo lugar que eu vou tem você, tudo é Jesus, é o Evangelho, é a Boa Nova, eu defendo Moisés, o que é isso? Ah, Saulo, entre Damasco e Quilau, 2 tarefas, e ele faz um movimento de conversão. Assim foi Madalena. Eu trago esses apóstolos porque, para mim, são referências do que a gente vive hoje. Nós temos assassinos hoje, mas dentro do assassino tem um Paulo. Temos prostitutas, mulheres levianas, homens levianos, mas dentro desses prostitutos, dessas meretrizes, temos uma Madalena. Nós temos traidores, nós temos pessoas ambiciosas, orgulhosas, que são Judas, mas dentro de Judas tem uma Joana d'Arc. Olha que lindo, eu estou dando exemplos de 3 espíritos que mostraram um grau de primarismo num determinado momento e mostrou ao longo da história que é possível revelar o lado luz. A santa chamada Joana d'Arc, foi a santa da França, que na guerra da França lá, eu li um livro recentemente de Joana d'Arc, de Leon Denis, e ele explica toda a trajetória daquela santa. Então Judas é encarado como Joana d'Arc, e a gente ainda está apedrejando Judas, não é isso? Não está o pessoal queimando Judas, dando bicudo em Judas? Quando eu era pequena, chamava barbárie aquilo, meu Deus do céu, comprava Judas, vamos queimar Judas, tá, porrada, chutava a cabeça, arrancava o braço de Judas. Judas já caminhou, já se tornou Joana d'Arc, já está caminhando com Cristo, ajudando no Cristo na evangelização do planeta, e a gente está mandando porrada em Judas. Que atraso, ó, que atraso da gente. Não tem perdão nem com o boneco, porque é o símbolo. Vamos descarregar nossa ira, nossa revolta naquilo ali. Então, se nós temos em nós um Judas, e que se tornou Joana d'Arc, nós temos em nós um Saulo, que se tornou um Paulo, nós temos em nós uma Madalena, que se tornou, segundo alguns, isso eu não posso falar, com muita, porque
não é muito ainda universal. Tudo que não é universal, que não veio por vários médios de forma distinta, a gente não fala como é. Os dois a gente tem consolidação, porque foram revelações que vieram de forma consistente. A terceira que eu estou falando não é consistente, mas dizem alguns médios que ela é Madre Teresa. Imagine se Madalena é Madre Teresa, que mudança! E não precisa vir para Madre Teresa, vamos para a própria vida dela, onde ela se converte e se torna a mãe dos leprosos, aquela que se doou em holocausto, em sacrifício, fazendo a morféia no seu corpo, uma mulher bonita, cobiçada, desejada, e que se entrega ao Cristo e diz: nossa, leia Boa Nova, vocês vão ver que coisa linda. Então é possível que todos nós aqui que estamos nos espelhemos nesses seres que conseguiram dar o salto evolutivo e, portanto, mostraram que houve de fato uma transformação real. Então, como a gente pode fazer prevalecer esse reino que é ser o maior? Para ser o maior, seja o menor, seja aquele que serve. Quando Saulo se tornou maior foi quando ele baixou a crista. Enquanto prepotente e arrogante, doutor do Sinédrio, defendendo as leis, a Torá, ele era prepotente, arrogante e orgulhoso. Ele não era humilde, ou melhor, ele não estava revelando a humildade que havia nele também. Isso é muito importante ser dito. Estava nele, a humildade está lá, só que não se revelava, porque ele não se conhecia, ele não buscou um movimento de introspecção, ele ficou cego durante o período. A sua noite escura da alma foi a cegueira que o acometeu quando ele ficou com a luz do Cristo, e ele passa a viver com humildade, tendo que depender de um e de outro, e vai para o deserto, vai voltar a ser tecelão, as habilidades que ele tinha, fazendo aquilo no anonimato, aí vai baixando a crista, baixando a bola, perdeu a visibilidade, trazendo para a vida atual. A gente pode passar por isso. Quantos grandes nomes da arte, da filosofia, ou do capitalismo, né? Pessoas grandiosas que a gente valoriza muito quem tem, né? A gente valoriza quem tem. É muito comum, e é normal, eu também me vejo assim. Eu digo: pô, Flávio, eu me analisando, que eu me analiso o tempo todo. Eu digo: pô, eu lidei com minha amiga aqui, ela é mais humilde, é dura, eu lido de um jeito. Olha, mas quando chegou fulano aqui agora, que é cheio de dinheiro, que chega com carro, é dono da empresa tal, dono do supermercado, por que você muda um pouquinho? O que está por trás disso, irmão? Por que 2 pesos, 2 medidas? Por que essa relação? Porque sempre está por trás assim, um ganho. Esse pode me gerar algum ganho secundário. Ele pode me dar um dinheirinho, molhar minha mão com a gorjeta. Ele pode me dar um presente mais caro. E as crianças trazem isso também. Eles trazem esse jeito de seduzir os pais e os mais velhos. Eu trouxe isso. Eu ficava com meu padrinho quando vinha para Salvador, de Jacobina, de pô, meu padrinho tem dinheiro. Aí eu chegava: meu padrinho, me dá um dinheirinho que eu quero pôr uma bola. Ele me dava 50, me dava uma bola. Então a gente fica no jogo do interesse. São as nossas mazelas que são reveladas, e que, se vocês não estiverem atentos, vocês são tomados por ela. Então a ideia de lidar no mundo com aquele lugar que é a humildade não é meramente uma mudança de externa, de me mostrar com a voz doce e melíflua: oh, minha filha, como é que vai? Muita paz. Oh, irmã. Oh, pai. Isso é uma farsa. Nós vivemos numa sociedade hipócrita. Sepulcros caiados, dizia o Cristo, brancos por fora e podres por dentro. A gente vive assim: ah, não pode ser assim, não, né? Claro que seja, fale com sua voz melíflua, mas saiba você que você não está ali. Você é o Satanás. Porque você fala assim com o cara no centro: ah, minha mãe, e chega em casa, descarrega no filho, descarrega no pai, descarrega na mãe, descarrega em todo mundo. Então você não está lá, você está buscando, como o termo que André Luiz Peixinho cunhou, que eu não conhecia, que é o epícrita. O hipócrita faz aquilo com o interesse de enganar mesmo. O epícrita é um que está buscando ser aquilo, mas não consegue ainda, mas reconhece: olha, eu não estou lá, mas eu desejo falar com o Chico, ter a humildade de um Chico Xavier, ter a resiliência de um Imbanduce. Eu desejo ter a capacidade de transformação de um Saulo em Paulo. Eu tenho um desejo de ser um dia igual a São Francisco de Assis. Claro, Jesus é muito distante para mim. Jesus, eu pego esses nomes assim mais próximos, porque eu vejo que ele viveu alguns dissabores e consegui dar o salto quântico. Então eu também posso. Então a transformação de Saulo em Paulo se deu de forma genuína, não porque ele mudou o comportamento. Ele foi para o mergulho da noite escura da alma e lá encontrou a verdade, que é quem? Deus, que é Jesus como modelo e guia, e disse: não, esse aqui eu vou seguir, e vou com todo o meu potencial que eu tinha de Saulo, porque Estevão disse: Saulo, Abigail, Saulo é bom, ele fará com Cristo o mesmo que faz com Moisés quando ele descobrir Jesus. Ou seja, em Saulo tinha o Paulo, e Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, percebeu nele aquele grau de potência que era Paulo. A mesmo ser a Madalena. Se a gente julga uma meretriz do jeito que vocês olham para a carcaça, para a expressão dela egóica, vocês estão desconsiderando a essência daquele ser que é divina.
e ela demonstrou que é possível. O próprio Pedro, quando nega Jesus, ele também vai para o lugar do medo, o medo egóico, a proteção da vida no corpo. Ele não, se eu disser que eu sou amigo desse cara aí, vão me matar. Eu tenho, é até 9h50 ou é até 9h55? 50, né? 9h50, então eu tenho mais 7 minutos. E quando ele vai para lá que vê Jesus, que ele percebe Jesus, ele ele estava lá, foi ele que estava assim na hora que cortou a orelha de Malco. Não foi eu não, foi ele se esquivou. O cara conviveu 3 anos com Jesus, dentro de casa, dormia na casa dele, com a sogra dele. Se Pedro fez isso, a gente fica olhando para a gente, meu Deus do céu, quanto é que tem negado Jesus, né? Mas Pedro, ele entendeu que não precisava ir para a culpa. Ele percebeu que não adiantava a culpa que leva para o menos, que é o remorso, que é o grau de depressão e de suicídio que Judas fez. Judas entrou numa culpa tóxica que se matou. Pedro não. Pedro entrou naquilo que está no céu e inferno, que são as 3 etapas quando você faz alguma coisa que transgride a lei. Ele arrependeu-se do que fez, ele espiou a dor daquilo que ele fez e ele reparou. São as 3 fases. Ele teve o aprendizado diante do equívoco, ele fez a expiação, ele arrependeu-se, melhor dizendo, espiou e reparou, criando a casa do caminho, e sendo lá que ele abrigava os filhos do Calvário. Olha que lindo! E esses exemplos é muito próximo da gente. Você não pode dizer, não, Flávio, é muito distante. Está próximo de vocês. Eu estou dando exemplos concretos e reais de alguns que na própria encarnação conseguiu fazer essa mudança de chave. Vocês não queiram fazer isso a toque de caixa. Não é assim que se transforma. Eu tentei fazer isso quando eu lá atrás cheguei nessa casa maravilhosa em 1996, que eu li André Luiz, meu Deus, eu quero ficar igual a André Luiz, meu Deus, eu quero ser igual a Paulo. Eu ficava lendo os livros e queria ser aqueles caras, só que eu forçava um comportamento, não dava. Eu queria ser bonzinho na sopa, eu queria às vezes um menino de rua, um pobre de rua, eu queria meter na zorra no menino de rua. Estava em mim um bicho, eu digo, meu Deus, esse menino dá raiva de mim, esse miserável, deu a sopa aí, joga no chão, que desgrama esse cara. O outro lá orgulhoso com uma zorra. Eu, não, meu irmão, que é isso, meu irmão? Eu fiquei a tarde toda fazendo sopa, que nada. Eu estou fazendo sopa ali, não é porque eu sou caridoso, não. Eu estou fazendo sopa porque eu sou orgulhoso, porque eu sou egoísta. E por saber me egoísta, quando aqui cheguei e comecei a estudar, eu digo, não dá para ficar assim. Então não é porque eu sei que eu sou egoísta que eu fico no meu egoísmo. Eu vou viver o embate do cotidiano, eu vou viver aqueles movimentos do envolvimento no casamento, nas relações humanas, para eu aparar minhas arestas e desenvolver as habilidades que é da humildade, da paciência, da tolerância e de todos os valores que estão em todos vocês. Então, para ir finalizando, é preciso que tenhamos essa clareza. Quando Jesus nos diz quem é o maior no reino dos céus, o que se fizer como essa criança. E ele vai em outra passagem, se não me engano, no Mateus 20, ele vai dizer assim, ou 19, vinde a minhas criancinhas. Eu acho que eu marquei aqui. Ele vai falar aqui, deixa eu ver se é Mateus 20. Eu não vou achar agora não. Mas é isso mesmo, vinde a minhas criancinhas, porque se não fores iguais a elas, não entrarão no reino dos céus. O que é que ele está dizendo? Você tem que ser criança? Não, é ter a pureza, aquilo que tem ainda a espontaneidade, a verdade. A criança constrange vocês, a gente tem que educar, óbvio. Aí vem o verniz social, ela chega e tio, você está com bafo, é horrível isso. Você está com a catinga, está fedendo tio, está fedendo tio, peraí minha filha, fale, abafa o caso, porque elas não têm muito filtro, não tem borda. Aí o pai, a mãe é dupla, ô filhinha, não diga na cara do tio não fale na cara da mamãe não, nem estava ali falando. Aí já vem um adulto que está com ego se desenvolvendo, que não pode ficar envergonhado, realmente estou com bafo aqui, porque eu estou com a garganta inflamada, isso aqui, corte. Então você vai educar a criança, mas sem deixar a criança perder a espontaneidade de ser ela, de ser verdadeira. Você pode ser verdadeiro com o outro sem ser cruel com o outro. Chico sempre falava, às vezes é preciso mentir para poupar o outro de um dissabor maior. Depende de como você vai mentir para poder livrar o outro. Ah, não pode mentir? Não, Chico mentia. Ah, eu sou iluminado. Chico, sim, você é, meu filho. É uma iluminada. Ele viu um poste em cima da pessoa e ele está iluminada pela qual ela. Então ele fez uma mentira, uma falsa mentira. Está iluminada, você tá. É, você é iluminado, sim, sou. Você é super luz, sim, está iluminada. Então, esse olhar na relação com o mundo é fundamental para que a gente verdadeiramente encontre o reino dos céus. Para que alcancemos esse lugar de bem-aventuranças, precisa que sejamos puros de coração. Enquanto não formos puros de coração, nós viveremos esse calvário que o mundo está aí, essas dores, essas guerras fratricidas, brigas de irmãos com irmãos, pessoas se destruindo mutuamente, onde todos são filhos do mesmo Pai. Então, onde nós estamos chegando? Eu sim chamo vocês a um convite, para que nós sejamos verdadeiros com o que estamos. Vocês estão nas suas melhores versões.
essa é a melhor versão que vocês estão. Mas não é porque essa versão pode não ser tão legal. Eu sei que muitos de vocês estão desconfortáveis, como eu estou, com a versão que eu estou. Eu estou desconfortável, constrange. A mim, me constrange ainda me encontrar do jeito que eu estou, com milênios buscando meu aprimoramento intelecto e moral, e olhando para dentro e vendo, você ainda é assim, cara. Que besteira que você ainda faz, como pode? Isso é constrangedor. Se vocês não constrangem-se com o que vocês veem ainda na expressão do que vocês revelam, pode ser que vocês estejam muito iludidos, e temos muitas pessoas iludidas, que vivem na ilusão. Eu sou bonzinho, eu sou caridoso. Isso é um problema, porque perceberem-se assim, ninguém muda aquilo que não reconhece. O primeiro passo para a transformação é reconhecer. Então, o meu caminho que eu tenho buscado é reconhecer minhas sombras, encontrando as mazelas, as inabilidades. Não, mas eu tenho muitas virtudes. Olha as habilidades que eu desenvolvi, olha os talentos que eu estou colocando a serviço da vida, olha quanta coisa eu já estou conseguindo alcançar, Flávio, menos exigência, com esse lugar egóico, porque também é o ego que fica querendo fazer uma transformação assodada para mostrar uma coisa que não é, e gerando problemas infindáveis na relação com o mundo. Então, busquem a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não está fora, está dentro de cada um de vós. E para que vocês alcancem essa verdade, é preciso silenciar, conectar-se com Deus, para que assim o Deus em vocês se expresse no mundo e assim tenhamos um mundo melhor. Muito obrigado e muita paz. Agradecemos a palestra. Obrigado, Flávio, pela mensagem que nos transmitiu. Tá? Lembrar vocês que a gente tem aqui na casa a biblioteca Maria de Nazaré, que funciona aqui em cima. Convidar todos para visitar a nossa livraria, que fica lá embaixo, o bazar e a cantina, que à medida que a gente adquire um produto aqui, a gente também está revertendo materialmente a ajuda para casa. Tá? A nossa brinquedoteca, eu vejo algumas crianças aqui tão bem comportadas. A brinquedoteca está fechada para reforma e ela vai abrir no mês de março. Tá? A brinquedoteca